A imprensa repercute a excelente notícia na manhã dessa quinta-feira de Lucas Paquetá absolvido. Era o que o Flamengo precisava para avançar em negociações. Vamos acompanhar todo esse debate aqui agora. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe o seu like. Também tem análise para a partida de hoje do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Bora pro vídeo. Vamos com as prováveis escalações de Flamengo e Atlético Mineiro. Começando com o Flamengo de tanta gente. O Flamengo de Ivo Meirelles, grande torcedor rubro-negro, grande músico, grande sambista. Com Felipe Luiz é o professor, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. A possibilidade do Cleiton. Everton Araújo, Alain, Luiz Araújo, é o outro Araújo. O menino Matheus Gonçalves pode entrar? Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. O Wallace Ian, quando entra, mete gol. Tem o perfume, viu, amigo Johnny? Tem o perfume que a bola gosta, como diz o Pascoal que fala, o grande Oswaldo Pascoal. Tem o perfume que a bola gosta, não é? Qual é a marca do perfume? Pode ser a marca Romário, Ronaldo, Van Basten, a marca Hulk, todos esses, Roberto Dinamite, Serginho Chulapa. Rony é o maior artilheiro da história da Libertadores do Verdão. Hoje joga aí, ó, ao lado do Hulk. Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera, Scarpinha. Rony, vai ter gol do Rony hoje? No último jogo ele perdeu um gol ali, hein? Contra o próprio Flamengo, né? Hulk e Coelho é o provável galo, amigo Johnny. Você lembrou agora, Bel, do gol perdido pelo Rony contra o Flamengo? Foi o Léo Pereira que tirou? Não, foi o Varela. Varela tira ali, mas mesmo assim, vou te falar a verdade. Acho que mesmo se o Varela não tá ali, não ia ser gol. Parece que a bola ia na trave ali, foi um erro medonho do Rony, que não pode acontecer, e a gente vai ver esse lance agora. Não dá, né? O Galo precisa ser mais decisivo e incisivo na Copa do Brasil se quiser passar. A gente teve um aperitivo do que Nessa foi... o Rony não teve perfume nenhum que a bola gosta. Não teve perfume, não tava cheiroso. Agora é o seguinte, Flamengo e Galo no Brasileirão, se foi a amostra do que será na Copa do Brasil, o Flamengo já larga um pouco na frente, obviamente, pelo elenco que tem. O Flamengo não para de munir ainda mais esse vasto elenco que já tem. Mas o Galo tem um time interessante, eu acho que deu algumas amostras contra o Flamengo de melhora, porque o Galo realmente não vem numa fase nada boa. Um time interessante? Só isso? Isso é um elogio ou é um... O Galo? Eu acho que no papel tem um belo time. É que eu não quero ser repetitivo. Eu sempre aqui falo que quando eu olho a escalação do Galo, nome a nome, eu falo, caraca, é um timaço. Mas não tem funcionado. Então, assim, o Cuca é um cara que gosta de mata-mata também, assim como o Renato. Talvez possa se aproveitar desse momento para montar a equipe de uma maneira melhor para encarar o Flamengo, mas pegar o Flamengo é sempre uma baita pedreira. Ninguém deseja pegar o Flamengo numas oitavas de final da Copa do Brasil. Eu acho que é um confronto parelho, 50-50, nada definido, mas o Flamengo tem mais time, vive um momento melhor e é favorito. Assim, não tem como a gente não citar um favoritismo para o lado do Flamengo nesse confronto, pelo momento das duas equipes. O Flamengo é líder do Brasileiro, acabou de conquistar a liderança vencendo o Galo. Então, antes da bola rolar, eu acho que o Flamengo tem mais chance de conseguir a classificação. André. O Flamengo, de fato, é favorito, tem mais time, acho que tem mais repertório. A gente tem destacado muito a questão da bola aérea, a situação Fatal. Com os defensores, né, com o gol do Léo Ortiz mais uma vez, né, já são 10 gols de zagueiros na temporada. Então, é um time que tem muitos recursos. Diante de um Atlético Mineiro, com o trabalho do Cuca, ainda não decolou. Vem de 3 derrotas, até conseguiu a classificação na Sul-Americana. Acho que poderia ter classificado no tempo normal, não através dos pênaltis, pelo que produziu na volta contra o Bucaramanga, mas ainda assim é um time com muitas lacunas. A gente fala da dificuldade no meio de campo, agora contratando o Alexander, que era fundamental, mas um time ainda com muitos problemas ali, às vezes muito espaçado. Sentiu isso no jogo contra o Bucaramanga muito na volta por causa da ausência do Alan Franco, que tinha sido expulso na ida, mas ainda tem problemas ali e é uma equipe que às vezes mesmo quando joga bem peca muito na definição das jogadas, e aí eu não falo só do Rony, mas é um time que ao longo da temporada criou muito, mais desperdiça também. Contra o Bucaramanga, o próprio Hulk, o Dudu desperdiçaram oportunidades, então o Atlético tem tido essa dificuldade. Dos grandes nomes, Donk e Eugênio, Abel, vocês não acham que, na minha opinião, tá? O Scarpa é o que mais deve
no Galo no momento. Acredito que sim. Eu espero muito mais do Scarpa, porque ele já apresentou isso, né, em algum momento na carreira, no Palmeiras, no Fluminense, se você puxar lá atrás. O Tá Dudu devendo ainda tá no bastante, né, começo. cara? O Dudu tá no começo. O Hulk- Rony teve uma boa sequência no início. O Rony teve e gols importantes e tal, o Scarpa O Hulk é não- inquestionável. o Hulk, né? Mas eu concordo. Scarpa é o que eu mais sinto falta ali no time do Atlético, mas... O que menos oscila é o Hulk, né? Não, sem dúvida. Isso aí E um que eu não tenho há pra gostado, falar, né? e um que eu tenho gostado de uma forma geral, sem o mesmo brilho, é o Coelho. Acho que ele, no geral, ele tem sido interessante no Atlético Mineiro. É um interessante no sentido positivo. Mas, assim, dito isso, o Flamengo é favorito, a gente tem mais repertório, chega em melhores condições, mas o fim de semana mostrou um Atlético que conseguiu competir. Sim. Então, assim, o jogo do final de semana, ele não muda o status de favorito do Flamengo, mas olha, de repente o Atlético, com os encaixes individuais de marcação, teve muita dificuldade o Flamengo para produzir, neutralizou muito a Arrascaeta, por exemplo, que não fez um grande jogo nesse duelo. Então acho que o Atlético deu um sinal, dá para competir, dá para dificultar a vida, a ponto do Flamengo ter muitas dificuldades para conseguir a vitória por 1-0. Então acho que o final de semana mostrou um cenário que é não de equilíbrio, mas talvez um favoritismo um pouco menor do que eu imaginava antes desse confronto. Acho que o Atlético deu uma boa resposta nesse sentido, mas embora o Flamengo ainda seja o favorito não só para hoje, mas para passar no confronto. Para você, Eugênio. É isso, né? Porque o Atlético mudou o esquema dele de jogo, colocou ali uma linha de 5, então ele se defendeu mais, bloqueou as ações do Flamengo. E se, por exemplo, ele perder hoje, da mesma forma que perdeu no domingo, 1-0, ele leva um placar para casa que ele pode tentar reverter. Claro que não é fácil, mas pode tentar reverter. E daqui até lá tem tempo para ir melhorando, evoluindo, desenvolvendo mais seu futebol e tal. Isso não é certeza de nada, mas ele não sai morto no Maracanã. O que não pode acontecer com o Atlético hoje é tomar 3-0. Mas ele não pode pensar em ganhar? Acho difícil. Até pode. Você está falando já em derrota do Galo? Sim. Não pode pensar em ganhar, Eu acho empatar? que óbvio que o ideal é sempre ganhar o jogo. Acho que o Atlético vai buscar um empate. É? Vai. Se puder um contra-ataque. Até uma pela bola formação, né, parada, Eugênio? Um Formação pênalti postada, 3 e tal, zagueiros, linha de ele 5. ganhar o jogo, que maravilha, que ótimo. Mas pensando na realidade do que é o duelo hoje, ele tem que ir com o resultado para casa que ele possa, no mínimo, tentar reverter. Eu acho que é isso. O Atlético jogou no domingo defensivamente, dando estocadas eventuais, e numa dessas estocadas pode até ganhar o jogo, isso não está descartado. Mas hoje o Flamengo é bem mais forte que o Atlético, isso é indiscutível. Quando a gente mostrou a escalação, se puder repetir a escalação do Flamengo ali, apareceram alguns parênteses. Sim, sempre tem. Alguma dúvida você tem, Eugênio, em relação à escalação? Abel, todo mundo tem dúvida em Olha aí, relação ó. à escalação de qualquer time para qualquer jogo, ainda mais no calendário Mas, por dele. exemplo, você iniciaria com o Bruno Henrique ou o Wallace Ian ali? Com o Bruno Henrique. Eu também. Apesar do Wallace Ian estar jogando bem. O Wallace é um fator positivo para entrar ao longo do jogo, né? Porque ele tem entrado muito bem. Sim. E não só no lugar do Bruno Henrique, né? Ou só no lugar do Bruno Henrique? Ele pode jogar no lugar do Luiz Araújo ou do Pedro. O do Pedro, é. Ele outro dia ele foi titular como centroavante, não conseguiu render tão bem como titular, mas entrando no segundo tempo, ele faz uma fumaça tremenda. E do outro lado, a não ser que não esteja bem fisicamente, eu colocaria o Luiz Araújo, apesar do rendimento dele já ter sido melhor. E na defesa, se o Léo Pereira não jogar, é única e exclusivamente por algum problema. Ou aquele controle de carga, né? Mas vem cá, não pode fazer controle de carga em jogo Em jogo de mata-mata não de existe. mata-mata, né? Os parênteses acho que são muito mais que dizem respeito não ao jogo especificamente, assim, a escolhas do Felipe Luiz, mas mais escolhas diretivas do Flamengo, como prioridade, que é o brasileiro. Então acho que diz muito mais respeito disso, um controle de repente de carga, porque o brasileiro é prioridade, então acho que passa muito mais, mais do que opções que o Felipe Luiz vai fazer em relação à estratégia de jogo, a se encaixar dentro do adversário. Me parece muito mais esse cenário. Informação! Das redes sociais do West Ham. Já está na nossa tela. Tá em inglês lá e com a tradução ali embaixo. West Ham United pode confirmar que uma comissão reguladora independente inocentou Lucas Paquetá das acusações de má conduta feitas contra ele pela Associação de Futebol, por supostas violações da regra E5 da FA. FA é a liga, né?
Isso. É a federação. Federação. A Federação Inglesa. A Federação Inglesa de Futebol. Então o Paquetá está liberado. Em resumo, inocentado, pode continuar Tem uma jogando. punição por não ter colaborado com a investigação. Mas isso não é algo da magnitude do que ele estava sendo acusado. Tinha a possibilidade de ser banido do Exato. futebol, enfim, Suspenso. suspenso. Então ele continua jogando pelo West Ham e pela seleção brasileira, caso seja a vontade do professor Ancelotti, certo? Exatamente. E o quanto isso pode voltá-lo a jogar num nível maior, porque isso certamente influencia. Não dá para você jogar da mesma forma, sabendo como toda a questão está correndo, e agora, com ele liberado, imagino que o desempenho dele volte até subir de nível para ser, quem sabe, cogitado ou não para voltar para a seleção. Rápido intervalo no Futebol 360, daqui a pouco a gente... 20 dias atrás eu trouxe a informação de como estava a dívida do Internacional. O Internacional continua devendo, está na CNRD da CBF. O Internacional alega que não tem receita para fazer o pagamento e sugeriu um parcelamento da dívida, que nesse momento é de 1.250.000 euros. Esse é o valor. Dá, sei lá, cerca de 8 milhões de reais. É dinheiro, tá? 8 milhões de reais é dinheiro, você contrata algum jogador por aí, ou pelo menos paga alguma coisa, é dinheiro. Independentemente se é pouco, se é muito, o Flamengo tem o direito de receber. E aí o Internacional sugeriu o parcelamento dessa dívida em 10 vezes, alegando que não tem receita para pagar, enfim, falando que sofreu problema na receita por conta do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, deu alguns argumentos esses que não foram aceitos pelo Flamengo. O Flamengo continua exigindo o pagamento desse valor. Só que até o momento a CNRD não decidiu nada e continua a dívida. Quando foi hoje, quarta-feira à noite, o Internacional foi e anunciou a contratação do meia Alan Rodrigues, jogador de 25 anos. E aí eu peguei o anúncio, mandei para uma pessoa do Flamengo, vem cá, vocês têm novidade? O Internacional divulgou aí nas redes sociais a contratação de mais um jogador. Eles já pagaram a vocês? Essa pessoa respondeu, não pagaram e eu vou agir em relação a isso. Beleza, não falei mais nada. Aí, quando de repente sai uma nota oficial do Flamengo nas redes sociais, escrachando o Internacional, e eu vou ler aqui para vocês porque é uma nota curta, não é uma nota grande não, mas é uma nota muito bem escrita, muito bem elaborada. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta que o Internacional siga descumprindo compromissos financeiros assumidos com esta instituição, no caso Flamengo, ao mesmo tempo que anuncia publicamente a contratação de novos atletas, como Alan Rodrigues, anunciado hoje. Segundo matérias publicadas na imprensa, o clube se comprometeu a pagar 4 milhões de dólares. Em novembro de 2024, o Flamengo formalizou, junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD da CBF, uma cobrança referente à aquisição do atleta Thiago Maia. O Internacional deixou de pagar integralmente as parcelas previstas, todas já vencidas, no valor total de 1.250.000 euros, como eu trouxe para vocês. Ainda assim, mesmo sem qualquer fato novo que justificasse a postergação, a sentença foi adiada e está prevista apenas para 6 de setembro. O Flamengo considera inaceitável a repetição desse cenário e espera que a CBF, por meio de seus órgãos competentes, atue com firmeza e coerência diante de um caso que fere frontalmente os princípios do fair play financeiro que a própria entidade decidiu abraçar recentemente. É urgente que a CBF utilize os instrumentos regulamentares já existentes para assegurar que casos pendentes na CNRD sejam ágeis e que os clubes adimplentes não sejam prejudicados por aqueles que reiteradamente ignoram suas obrigações. Vamos lá, galera. Uma nota muito bem feita, tá? Muito bem escrita e... Opa, peraí, informação. Mas vai fechar ou desistiu? Desculpa, galera. Informação eu tô apurando ao mesmo tempo gravando vídeo. Vamos lá. O que eu vou falar aqui não é porque é Flamengo, não é porque eu sou torcedor do Flamengo. Eu, particularmente, acho um absurdo e uma grande injustiça um clube que deve, seja lá outro clube, seja lá empresário, salário, direito de imagem, independentemente, um clube que deve não pode ficar fazendo contratações de peso para reforçar o seu elenco. O Internacional está fazendo isso, sendo que deve. O Grêmio está fazendo isso, deve ao Cuiabá.
O Santos está fazendo isso, deve ao Cuiabá. Gente, o Santos paga um salário absurdo ao Neymar. Faz contratações de peso. Contratou o Rolésia junto ao Benfica, investimento altíssimo, deve ao Cuiabá. O Atlético Mineiro, então, deve ao Cuiabá, deve não só ao Cuiabá, deve jogadores do seu elenco, que a gente pode ver uma confusão recente aí com alguns jogadores indo à justiça. Vocês acham isso justo? O Corinthians deve muita coisa aí. Se você for pegar a lista de credores do Corinthians na CNRD, é uma lista extremamente extensa. Vocês acham justo pagar, sei lá, 3 milhões de reais ao Depay de salário, sendo que deve? Se põe no lugar dos clubes que têm direito a receber esse dinheiro, vendo esses clubes contratarem, feito um leão. É basicamente o seguinte, tem uma pessoa que te deve, tá? Vamos lá, vamos fazer essa analogia aqui. Tem uma pessoa que te deve, seu vizinho, seja lá quem for, seu amigo. Esse cara não te paga, ele está ostentando nas redes sociais, viajando, comprando carro novo. Vocês não vão ficar revoltados? Não vão? Beleza, outra analogia. Você mora num condomínio. O seu vizinho está devendo 1 ano de condomínio. Você paga em dia. E aí o seu vizinho continua usufruindo do seu condomínio. Aí o dia que você gostaria de marcar a churrasqueira para fazer a resenha com seus amigos, não pode, porque esse vizinho que deve 1 ano de condomínio está lá marcando no mesmo dia. Vocês vão achar justo? Eu estou fazendo analogias que estão vindo na minha cabeça nesse momento. Gente, a pessoa que fala, tem que ter fair play financeiro para acabar com essa vida mansa do Flamengo, a pessoa que fala isso, com todo respeito, ela é burra. Ela não para pensar no que ela está dizendo. Porque o fair play financeiro vai favorecer clubes como o Flamengo, são clubes organizados, Palmeiras, são clubes organizados, que têm dinheiro, fazem investimento alto, porque podem e não devem a ninguém. O Flamengo não deve um salário há mais de 10 anos, gente. Desde 2013, se não me engano. Sei lá quantos anos, eu falei 10 anos aqui, é muito tempo, 15 anos, sei lá. Vocês acham justo? É claro que não. E repito, não é porque eu sou torcedor do Flamengo, questão de justiça. Justiça, como é que um clube que deve a outra instituição faz contratações de peso? Isso não faz o menor sentido. É por isso que a CBF precisa agir. O novo presidente da CBF, que prometeu estabelecer, correr atrás do fair play financeiro no futebol brasileiro, precisa agir para tornar o produto mais justo. É questão de justiça. Eu falei Flamengo, Palmeiras, mas tem Fortaleza, tem o próprio Atlético Paranaense, tá? Que é um clube organizado, todo mundo sabe disso. Primeira ação tá então a imprensa repercutindo as informações do Flamengo e o Lucas Paquetá, que foi absolvido da acusação de envolvimento em manipulação de apostas, né? E aí tá aqui no Globo Esporte, durante o processo, a FA também acusou o Paquetá de não cumprir suas obrigações de responder perguntas e fornecer informações à investigação referente à regra F3. Neste caso, a comissão reguladora considerou que as acusações foram comprovadas e o Meia deve receber uma multa. Ele deve ser multado, né? Mas está absolvido, né? Paquetá foi denunciado em maio de 2024. A audiência foi iniciada em março e concluída em junho. O West Ham queria mais celeridade na conclusão do processo para saber se teria que ir ao mercado ou não para uma reposição em caso de uma punição severa aí ao jogador. O Paquetá se pronunciou também nas redes sociais, enfim, ele colocou o seguinte: os inimigos virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão. Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto. A minha esposa, que não soltou da minha mão, ao West Ham, aos torcedores sempre me apoiaram, ao Fernando Malta e a minha equipe jurídica. Aí colocou o nome aqui de todos aqui. Obrigado por tudo, toda a honra e glória seja dada a Deus. Postou aí o Lucas Paquetá. Seria uma boa pro Flamengo, hein? Vamos aguardar se tem alguma atualização sobre Lucas Paquetá no Flamengo. Se inscreva só no sininho, deixa o like. Até o próximo vídeo.